Recentemente, a grande mídia divulgou casos de famosos que foram vítimas de preconceito racial. Apesar de alguns afirmarem que racismo é coisa do passado, a realidade parece ser bem diferente. Talvez o que não mudou é a atitude das pessoas diante dele. Você já presenciou, mesmo que por meio de uma piada, alguém ser vítima ou cometer racismo? Já, bastante. Na escola, muito. O povo começa a brincar lá, não sei o que, ele começa a xingar. Direto. Já, sim. Em loja, shopping, tudo você vê isso. Área industrial, tudo você vê isso. Sim, todo dia. Sim, já, muitas vezes. Já. E qual foi sua reação diante disso? A gente fica pensando assim, né? Vendo, nossa, surpresa. Eu repreendi a pessoa, xinguei. Aí, digamos que eu botei a pessoa no lugar dela. Embora nós tenhamos libertado os escravos aos 127 anos, é um tempo muito curto para uma mudança de comportamento em relação ao preconceito e discriminação. As pessoas acham que isso não é um problema delas ou não é um problema expressivo, significativo, né? Ao mesmo tempo, as pessoas sabem e sentem na carne os efeitos da discriminação e do preconceito e avaliam que denunciar ou reagir seria apenas um mecanismo, uma condição para a pessoa sofrer novas discriminações e preconceitos. Então, eu penso que a não reação, a falta de reação, é decorrente um pouco disso, de achar que ele não tem muita força para fazer a mudança e também com medo de sofrer as represálias. Na avaliação do professor da Universidade Federal do Amazonas e sociólogo Luiz Antônio Nascimento, a grande comoção aos recentes casos de preconceitos vividos por famosos e expostos pela mídia tem maior motivação na repercussão do que no acontecimento. Nós vivemos numa sociedade onde mediada pelo aquilo que a gente aparece ser. Uma sociedade midiática, onde quando eu me posiciono a favor de uma Thaís Araújo ou de um jogador de futebol, eu me posiciono do lado daquilo que dá prestígio, daquilo que dá visibilidade, né? E isso cacifa a minha imagem, né? Então, é um pouco da ideia da representação, do lugar que eu falo. Por isso que as pessoas não saem em defesa de um porteiro ou de um garoto negro da escola do bairro, porque, afinal de contas, ali ele não vai ter visibilidade. E o risco dele ser exposto e dele sofrer sanções defendendo um garoto na rua do bairro é infinitamente maior do que se ele defende um jogador de futebol ou uma atriz da Globo. Na opinião do sociólogo, a exposição de casos de discriminação e preconceito pode ser o caminho para o fim de todo tipo de intolerância, inclusive a racial. A sociedade vai mudar de comportamento na medida em que aquele comportamento ruim for explicitado como tal na própria sociedade. Então a sociedade ela ainda é tolerante com a violência contra a mulher, ainda é tolerante em relação à prática de preconceito e discriminação. À medida que nós formos virando esse jogo, à medida que nós formos explicitando o nosso descontentamento, a tendência será a redução dessa prática, porque ela não será aceita socialmente falando. Para o professor, a mídia tem forte influência no comportamento e posicionamento da sociedade. Ela tem duas importâncias. Uma positiva, quando ela dá visibilidade aos crimes de preconceito e discriminação, né? Com que a sociedade pense, debata, etc. Mas ela tem uma parte de culpa quando ela não trata as populações negras, por exemplo, com a devida qualidade que poderia tratar. É inadmissível que um país tão negro, tão escuro de penetração tenha nas suas novelas globais, nos seus programas de televisão, uma quantidade tão pequena de negros representados, e quando tem, são selecionados com uma beleza cênica que não se parece muito com a população brasileira. Eu acho que a população ela é pouco representada e mal representada no aparelho da mídia. De acordo com dados do IBGE, a população negra brasileira ainda enfrenta um abismo de desigualdade. Os negros são as maiores vítimas da violência e os que sofrem mais com a pobreza. Eles também têm pouca representatividade nas esferas políticas e têm renda muito menor do que a dos brancos. A sociedade, nós falamos aqui, a sociedade ela é preconceituosa e é racista. Os departamentos pessoais das grandes empresas é a expressão da sociedade. Então, o departamento pessoal de uma empresa vai ter dificuldades em selecionar pelo mérito, pela competência, um profissional que é negro, porque ela sabe que o patrão lá, o contratante, vai ter dificuldade de lidar com isso. Como vai ter dificuldade, por exemplo, para apresentar aquele
gerente, aquele supervisor, numa reunião fora do local de trabalho. Se você colocar 2 profissionais igualmente capacitados, com a mesmo perfil curricular, o negro vai ter mais dificuldade de colocação no mercado. No dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. Data escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. Porém, a melhor forma de comemorar o Dia da Consciência Negra é refletir que só deve existir a consciência humana. Destacar a importância do 20 de novembro como uma data de reflexão e uma data de poder. Daí a origem da data, né? É um dia de consciência negra, é um dia de que a sociedade possa parar e pensar e formar juízo sobre essa questão, né? E entender que é possível viver numa sociedade onde os diferentes possam ser iguais nos direitos e nas possibilidades de sonhar e de construir um país melhor.